Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção da Univesp, e nós iniciando esse encontro dessa semana para a gente, digamos assim, encerrar realmente as nossas atividades de estágio, resgatando até posições que assumimos logo no início desse bimestre, mas um processo que começou, evidentemente, com o primeiro bimestre, em que vocês tiveram bastante informação, muitas informações relevantes, muitas orientações que, com certeza, agregaram muito a essa oportunidade de realizar um estágio em uma organização e, assim, vivenciar, né, conceitos aplicados a essa organização. Então, o grande propósito do estágio, embora a sua obrigatoriedade, às vezes, podem até causar algum ruído, porque eu não queria fazer estágio, mas sou obrigado a fazer estágio. Na verdade, eu não percebo, na maior parte dos estudantes com que já convivi até o dia de hoje, uma rejeição ao estágio por ser obrigatório. Existem muitas características que fazem o estudante se aproximar muito. Alguns estudantes até se encantam tanto com as atividades aplicadas que esquecem de se graduar, né? Prolongam a permanência na universidade pelo encantamento pelas atividades aplicadas e muitas vezes uma organização concedente de estágio ela tem uma característica de acolher muito bem o estudante. Ela identifica relevância na participação dele nos seus processos de engenharia, nos seus processos de negócio. E aí as duas partes acabam se envolvendo intensamente e eu já participei de decisões de, por exemplo, na universidade em que fiz minha carreira, de ter que promover o jubilamento, ou seja, o cancelamento da matrícula do estudante, porque ele esgotou todos os prazos por se encantar com o estágio e por se envolver até como profissional sem a devida qualificação, mas que a empresa valorizava a permanência dele nas suas atividades, né? Pela característica dele assumir execução de projetos de engenharia, mas não exigindo que ele realmente tivesse a graduação em engenharia na modalidade em que ele cursava. Mas casos à parte, isso são exceções, mas é um mundo que a gente identifica o estágio, né? Que muitas vezes atrai intensamente o estudante. Muito bem, então você foi envolvido por uma obrigatoriedade, mas a gente deseja que essa obrigatoriedade ela não ficou em primeiro plano e que você efetivamente tenha se encantado em se envolver com uma organização, com o conhecimento que você desenvolveu ao longo das disciplinas durante a execução do curso, ok? Bom, então vamos resgatar algumas coisas que nós já passamos para vocês e vamos depois finalizar com uma mensagem para, digamos assim, selar esse encerramento das atividades de estágio. Então vamos lá? Muito bem, ficar repassando com intensidade a relevância do estágio eu acho que não é mais necessário. O fato é que ele é importante, acabei de relatar fatos que comprovam a relevância. O fato é que está previsto em diretrizes, existem normas que isso tem que ser executado por entendimento que isso é relevante. Torna-se profissional mais qualificado aquele que se envolve ainda, enquanto estudante, um envolvimento aplicado do seu conhecimento. Isso não é uma característica só da engenharia e particularmente da engenharia de produção, né? Outras carreiras diferentes de engenharia também praticam a obrigatoriedade do estágio supervisionado na sua estrutura curricular. Então não é só a engenharia que assim procede, né? Então há sim uma visão de que há ganho acadêmico e ganho de experiência, né? O relatório de estágio propriamente dito, como eu já comentei com vocês, ele retroalimenta, né, todo um processo pedagógico, porque o estágio tem aquela característica de validar se a minha visão de projeto pedagógico digamos assim, ela é benéfica para o estudante e para a sociedade, né?
Então, por isso que ele é todo formalizado, tem todo um amparo de cobrança efetiva, né, da instituição de ensino, do estudante e do sistema profissional que o estudante faz parte, porque são diretrizes curriculares nacionais. Então, o estágio, eu não tenho a menor dúvida que se alguém ainda não entendeu aquela situação inicial desses slides, agora não tenha dúvida que realmente foi uma oportunidade de teoria versus prática, ou prática demandando um conhecimento conceitual, um conhecimento teórico. Todos foram direcionados para uma das áreas, né? Porque efetivamente a diretriz deixa muito claro que você tem que ir em direção a uma das áreas da sua formação. E a engenharia de produção tem isso como uma regra bem aceita em termos de áreas e sub-áreas que formam o conjunto de conhecimento da engenharia de produção. Então, por isso que se trouxe para o regulamento de estágio, para o regulamento de trabalho de conclusão de curso da Univesp, a recomendação da ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que representa toda a comunidade de engenharia de produção do país. Visualizamos essa obrigatoriedade de realização do estágio por um processo, com várias etapas, e que nos remeteram ao relatório final de atividade de estágio. Então, toda uma sequência de ocorrências aqui que foram possíveis construir o ambiente de estágio e, consequentemente, a finalização. Estimulamos a vocês terem o conceito de planejar detalhadamente as atividades para que elas fossem acompanhadas pelo aspecto de conhecimento, conteúdo e pelo aspecto de fonte de informação. Tá? Então, quando estimulamos, quando comentamos a questão do planejamento de estágio, tinha essa característica. Sugerimos que vocês acompanhassem as atividades, a execução das atividades, fazendo anotações no momento em que elas fossem liberadas ou fossem, digamos assim, a execução acontecendo, os fatos sendo registrados quase que em tempo real. Por último, vem o confronto, né, entre o que eu planejei, o que eu executei e as variações que podem ter surgido em termos de aprendizado, novos conhecimentos que possam ter surgido com as atividades depois de desenvolvidas. Então, com esta missão, né, de realmente atender à relevância do estágio supervisionado previsto em diretrizes curriculares, atendendo a tudo que se entende de melhoria pedagógica, melhoria de formação de um estudante de engenharia, eu creio que a gente deu elementos para que vocês tivessem formalizado, estruturado todo esse processo de novos aprendizados aplicados. A ideia do estágio sempre me remete a uma situação para o engenheiro de produção, o melhor laboratório de desenvolvimento de conhecimento para o engenheiro de produção são as próprias organizações, particularmente as empresas industriais. Isso não quer dizer que eu não consiga outros conhecimentos ou conhecimentos relevantes em organizações não industriais, públicas ou privadas. Longe disso. A engenharia de produção, ela tem áreas de conhecimento que têm adequação a todo tipo de organização, pública, privada, de pequeno, médio e grande porte. Isso eu não tenho mais nenhuma dúvida. Na área de serviços também não, é só a gente observar o quanto de engenharia de produção tem na área de serviços, no agronegócio, ou seja, qualquer segmento econômico que eu observar existente no país e em qualquer outro país fora do Brasil, eu vou identificar oportunidades de me relacionar com esse segmento econômico por meio do conhecimento da engenharia de produção. Isso acontece no Brasil, isso acontece fora do Brasil, em qualquer país do mundo que tenha demanda por engenheiros. Então, o fato é que temos aí sim
uma situação em que o estágio nos aproxima a essa verdade do mundo fora do acadêmico. E vai nos ajudar sempre a rever se os nossos projetos estão adequados a essa realidade desse mundo organizacional fora do projeto pedagógico, né? Então, eu digo que foi um grande momento em que, efetivamente, se vocês abraçaram a causa do estágio com uma visão de conhecer, né, esse ambiente fora da sala de aula, abraçar as causas desse mundo desconhecido fora da sala de aula, por meio da visão construída a partir da engenharia de produção, com certeza vocês tiveram uma grande agregação de valor na formação de vocês. Porque para mim só faz sentido o estágio se realmente ele for uma atitude construtiva de situações em que eu não consigo reproduzir no ambiente de uma sala de aula, seja ela presencial ou virtual. O fato é que o simular o ambiente real, existe meio digital para isso? Sim, mas eu não consigo detalhes se eu não estiver envolvido, né? Então, o grande laboratório, para mim, da engenharia de produção, está em conhecer o máximo possível desse mundo real, desse mundo de uma forma em que eu consiga observar as suas demandas, as suas necessidades, as oportunidades de melhoria que eu possa identificar nesse mundo real. E aí a estrutura para fazer essa observação a gente deixou aí recomendado para vocês. Isso pode ser reproduzido quantas vezes vocês entenderem que precisem investigar uma situação real, né? Na verdade, com essa roteirização de estudos do estágio supervisionado, vocês têm aí um meio de reproduzir a investigação do conhecimento real em qualquer momento. Ou seja, eu continuo afirmando que nunca percam, não deixe passar uma oportunidade em que você possa fazer uma investigação de um fato real e confrontar com o conhecimento existente que possa dar suporte a uma intervenção, a uma oportunidade de melhorar aquele processo. Então, o mundo real é um grande laboratório para o engenheiro de produção. Por quê? Porque reproduzir a realidade em laboratórios artificiais, sejam eles presenciais ou remotos ou virtuais, é possível? Mas não é tão fácil quanto a observação em loco, na realidade das coisas. E aí o estágio tem essa característica, tem essa situação da presencialidade diante do fato em que aquele processo representa uma oportunidade de melhoria, né? Então, o fato é que todo e qualquer processo pode ser sempre melhorado, sempre realizado de uma outra maneira. Num ambiente de Revolução Industrial 4.0, ou seja, a quarta Revolução Industrial, num momento de ampla discussão e ampla aplicação dos conceitos da indústria 4.0, isso representa, a partir de agora, muitas oportunidades para vocês continuarem esse processo de observação do mundo real e o confronto desse mundo real com essas oportunidades que o conhecimento da quarta Revolução Industrial está trazendo, que os conceitos de indústria 4.0 estão fomentando. Portanto, fica a dica, você terminou uma obrigação acadêmica, mas você não terminou a sua formação, né? E nesse aspecto, eu creio que por um bom tempo vocês vão precisar acompanhar toda essa dinâmica do conhecimento em torno desses elementos tão impactantes na cultura da nossa sociedade, como o engenheiro de produção ser um grande instrumento, uma grande alavanca para a absorção desses conhecimentos 4.0 na sociedade em que estamos inseridos nesse momento. Por isso a gente encerra aqui as nossas atividades com vocês em torno do estágio supervisionado
e desejando que efetivamente vocês continuem agregando valor na formação de vocês por meio dessa formação, observando a vida real, o estado real das organizações com os seus processos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.